Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Vimos as anteriores falando sobre crase, falamos também sobre a regra de acentuação, né? Que cada palavra que vier acentuada tem uma justificativa, existe uma regra, né? Lembra que falamos das monossílabas? As palavras monossílabas terminadas em A e O, seguido não de S, levam acento, agudo ou circunflexo. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS também levam acento. Oxítonas, dentro da regra, né? Levam acento, agudo ou circunflexo. As palavras proparoxítonas todas são acentuadas diante da regra. E paroxítona, existe mais casos, né? Algum deles, paroxítona terminada em R, leva acento, a palavra revólver. Paroxítona terminada em ditongo, impróprio. Paroxítona terminado em X, xerox, em I ou IS, lápis. Então, existem regras, né? E quando não aparece o acento? E quando não aparece o acento, a pronúncia correta, né? Trata da correta acentuação tônica das palavras, ou seja, a pronúncia correta. Na verdade é isso, a pronúncia correta em relação à sílaba tônica. A sílaba que precisa ser pronunciada como tônica, a sílaba forte. E quando não vem acento, como é que fica? Esse assunto está na unidade 6 do livro de vocês. A unidade 6 vai falar de prosódia, né? Então vou ler e vamos fazer uns comentários sobre o assunto. Já sabemos que a ortoépia ou ortoepia diz respeito à correta pronúncia das palavras e dos fonemas. A prosódia, por sua vez, trata mais especificamente da correta acentuação tônica das palavras. Às vezes, podemos ter dúvidas sobre qual é a sílaba tônica de certos vocábulos. Por exemplo, em O Escritor Português, José Saramago ganhou o prêmio Nobel ou Nobel de Literatura. Pronuncia como? Como se pronuncia? Essa dúvida na fala pode ocasionar problemas na hora de escrever. Então, a prosódia, né, ela vai tratar, né, de identificar a sílaba tônica para que a pronúncia, né, esteja correta dessa palavra e também na hora de escrevê-la, né? Então, vamos ver alguns casos dessas palavras, né, que nos trazem dúvidas em relação à maneira correta de pronunciá-las. Então, temos os casos ali de algumas palavras oxítonas. O que é a palavra oxítona? É aquela que a sílaba tônica é a última. Portanto, na hora de pronunciar essa palavra, deixa eu consertar aqui. Aqui. Portanto, na hora de pronunciar esta palavra, a sílaba mais forte será a última. Então, se pronuncia com dor e não condor. Então, a pronúncia correta é condor. Ok? Uma outra palavra que foi citada no exemplo anterior, eu vou pronunciar Nobel ou Nobel. Esta palavra ela é oxítona, portanto, a sílaba tônica será a última, assim como a palavra
com dor, dor sendo a última sílaba tônica. Bel vai ser a última sílaba, vai ser a sílaba tônica, portanto a última sendo pronunciada mais forte. Então ele recebeu o prêmio Nobel, né, da paz. Temos aí uma palavra muito falada. Geralmente as pessoas pronunciam ruim, mas a pronúncia correta, ela é uma palavra oxítona, portanto o in é a sílaba que deve ser pronunciada mais forte. Então, em vez da pronúncia ser ruim, o pessoal fala é ruim, hein? Fala assim, né? A forma correta de pronunciá-la é ruim. Então, vimos aí 3 palavras que podem causar dúvida. Ainda tem mais, né? Tem as demais que está no livro de vocês, na página que eu me referi. Então, temos aí 3 palavras oxítonas que podem causar dúvidas na hora da pronúncia, ok? Muito bem. Agora vamos às palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas. Lembrando, oxítona, a última sílaba é a tônica. Paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica. A penúltima será a tônica. Então, a sílaba forte, a sílaba que deve ser pronunciada mais forte, ou seja, a tônica, é a penúltima. Então, aí temos uma palavra que deixa confusão. Como é que eu pronuncio? Rúbrica ou rubrica? D aqui é sua rúbrica. É assim que ouvimos? Mas esta palavra trata-se de uma palavra paroxítona. Então, a sílaba tônica é a penúltima, é o bri. Então, como é que eu vou pronunciá-la? Rubrica e não rúbrica. A forma correta é rubrica. D aqui é sua rubrica. Ok? Da mesma forma, a palavra gratuito e não gratuito, igual se fala. A pronúncia correta é gratuito. Ok? Trata-se de uma palavra paroxítona. A outra palavra, qual é a forma correta? Ávaro ou avaro. Se fosse ávaro, já levaria acento no primeiro A, né? Porque toda paroxítona é acentuada. Nem está acentuada, né? A sílaba tônica é a penúltima, então se pronuncia avaro. Se eu pronunciar essa palavra avaro, vai me causar erro na hora de eu escrevê-la. Eu não vou acentuá-la no lugar. Se eu pronunciar ávaro, aliás, eu vou acabar acentuando o primeiro A e vou escrevê-la incorretamente. A pronúncia estará incorreta. Ok? Ela é uma palavra paroxítona, então fica avaro. Palavras proparoxítonas que causam dúvida. Se ela é proparoxítona, já vem acentuada. Aí fica mais fácil, né? É bávaro em vez de bavaro. Se você pronunciar bavaro, você não acentua. Você tira a característica, né, de toda a proparoxítona acentuada. Então, aqui a pronúncia é bávaro e não bavaro. Arquétipo e não arquetipo. Ínterim e não interim. Então, temos aqui palavras proparoxítonas. Se são proparoxítonas, todas levam acento. E aí fica fácil de fazer a pronúncia. Bávaro, arquétipo e interim. Ok? Bávaro, arquétipo e interim. Muito bem. Mas existem também palavras de dupla pronúncia. Há possibilidade de 2 pronúncias. Então, eu posso pronunciar tanto
Xerox, como Xerox, ok? Xerox ou Xerox. Essa palavra tem dupla pronúncia. Botei só 3, né? Tem mais aí na apostila de vocês. Aí depois vocês dêem uma olhadinha no quadrinho. Eu posso falar projétil ou projetil. As duas formas são corretas. Projétil ou projetil. Ok? Eu posso falar também ortoépia ou ortoepia. Ortoépia ou ortoepia. Eu posso falar das duas maneiras, pronunciar das duas maneiras, ok? Ortoépia ou ortoepia. Muito bem. Então, nós percebemos que algumas palavras nós precisamos conhecê-las. Muito vai na prática, né? Conforme a prática, você vai guardando a pronúncia dessas palavras, mas mesmo assim, muitas ainda causam confusão, né? Principalmente a palavra Nobel. Muita gente vai falar Nobel. Nobel e ruim, né? As pessoas pronunciam Nobel e ruim. Aí a pronúncia correta é Nobel. E ruim. Então precisamos ficar atentos, né, às palavras, na maneira que pronunciamos, para que a gente não erre também na hora de escrevê-las, né? Então, uma recapitulação rápida. Temos aqui a palavra condor, a oxítona, sílaba tônica. Nobel é oxítona, sílaba tônica. Ruim, oxítona, sílaba tônica. Então se pronuncia desta maneira. Rubrica, paroxítona e não rúbrica. Gratuito e não gratuito. Avaro e não ávaro, ok? Então são as pronúncias corretas dessas palavras. E para paroxítona, bávaro e não bavaro. Arquétipo e não arquetipo. Ínterim, que causa dúvida, e não interim. E vimos também que há a possibilidade da dupla pronúncia, dupla maneira de pronunciar as palavras. Eu posso pronunciar Xerox e Xerox. Eu posso pronunciar projetil e projétil. Aliás, projétil e projetil. E eu posso pronunciar também ortoépia e ortoepia. Então essas são algumas das palavras que podem causar dúvidas, causar dúvidas na hora de pronunciarmos. Muito bem. Então, encerro aqui, essa videoaula e deixo para vocês na unidade 6. Na unidade 6, os exercícios que vêm logo após a esse assunto da apostila sobre prosódia, para que vocês o façam. É a última folha de língua portuguesa, da unidade 6, é a última folha. Então, façam, pratiquem os exercícios que estão na apostila de vocês, ok? Então, encerramos a nossa aula, videoaula por aqui, e até a próxima videoaula. Um forte abraço em todos.